Olá, bom dia. Estamos começando a nossa Escola Bíblica Dominical da família Luz do Mundo. E hoje nós vamos continuar estudando os passos para desenvolver a fé que Abraão teve e exerceu em Deus. Deus usou Abraão de uma maneira muito especial e ele é chamado de o pai da fé. Mas não pensemos nós que ele se tornou o pai da fé de uma hora para outra. Ele passou por muitas experiências, ele passou por muitas lutas, e são lutas que todos aqueles que creem passam, e, portanto, hoje nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Gênesis, no princípio, e estamos estudando agora os patriarcas. Seja bem-vindo, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe nessa empreitada de estudo da Palavra de Deus. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, de aprender nela, Senhor, o caminho para que a nossa fé seja aperfeiçoada em Ti. Assim como Abraão se tornou o pai da fé, e isso com 100 anos de idade, ele teve as provas da sua vida, e mais até o tempo passou para que ele pudesse demonstrar realmente que a sua fé foi fortalecida no Senhor. Nós te agradecemos por este exemplo, por este modelo, pelas promessas que foram feitas em Abraão e que nos alcançam também pela mesma fé que ele recebeu de ti, que nós também recebemos. Nós te pedimos, te agradecemos, te pedimos que o Senhor nos ilumine a tua palavra, ilumine os teus servos, para que ao estudá-la nós possamos compreender aquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Abraão se tornou o pai da fé. Ele foi chamado por Deus quando tinha 75 anos de idade e Deus lhe fez promessas. Mas essas promessas não foram fáceis de serem esperadas. Ele aprendeu a esperar contra a esperança, mas isso foi um caminho. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender com Abraão, além da história da salvação que tem nele um dos seus representantes mais extraordinários, aquele que mostra para a gente a aliança de Deus, o compromisso de Deus, a teologia dos pactos e da aliança do Senhor, a aliança da graça, o pacto da graça. Ele também é alguém que nos mostra o caminho a ser percorrido quando nós cremos. Não imaginem vocês que crer é simples. Não, não é simples. Exige uma transformação gradual. A fé é dom de Deus, Deus nos dá como uma semente, mas nós precisamos tratar dessa semente. Nós precisamos plantar esta semente. E precisamos vê-la crescer e se fortalecer. Pois bem, nós temos aqui o pai da fé. E temos aqui Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Nós vamos então para o segundo estudo sobre o caminho da fé, o caminho de fé que Abraão percorreu até se tornar Abraão. Ele começou como Abrão, mas ele veio a se tornar Abraão. Nós já vimos na semana passada os passos do pai da fé. E já vimos alguns deles. Olha só, aprender a obediência. Quando Deus o chamou, ele precisou aprender a obedecer, sem ter todas as informações que ele gostaria talvez de ter. Aprender a esperar contra a esperança. O tempo ia passando e as promessas não se cumpriam. E ele já era idoso, ele tinha 75 anos de idade, sua esposa 10 anos menos do que ele. E ele aprendeu, sim, que ele tinha que aprender a esperar contra a esperança. Ele tinha que aprender a dizer a verdade, o caminho da verdade. E ele tropeçou nisso 2 vezes que nos estão registrados na Palavra de Deus. Aqui, né, ainda logo no início, quando ele foi chamado, ele foi até o Egito, e lá no Egito ele mentiu a Faraó e, portanto, os egípcios foram castigados. Hoje nós vamos ver que ele não aprendeu completamente essa lição. Aprender a desapegar
arrepentar-se. Quando Ló, seu sobrinho, teve que se separar dele, ele percebeu que aquele plano que talvez ele tivesse engendrado, olha, qualquer coisa eu tenho meu sobrinho, ele será o meu descendente e tal. Abraão sempre fica procurando planos alternativos e ele vai aprendendo gradativamente a seguir o plano de Deus, aprender a guardar o tempo de Deus. E isso é uma coisa muito difícil. Aprender a lutar lutas justas, quando ele vai atrás daqueles que haviam saqueado Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, e quando ele vai, ele retoma aquilo que era de Sodoma e Gomorra. Então, mesmo não sendo uma luta dele, ele se envolveu porque era uma luta justa. E ele teve que aprender, quando se colocou diante de Melquisedeque, a distinguir autoridades espirituais. Ele percebeu que Melquisedeque era um homem que tinha mais vivência com Deus, era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele reconheceu em Melquisedeque alguém que poderia abençoá-lo. Ele soube abaixar a cabeça, receber a bênção, ele deu o dízimo de tudo que ele tinha a essa autoridade espiritual. Então, ele que iria ser o pai de muitas nações, o pai da fé, ele soube reconhecer que aquele homem, Melquisedeque, tinha autoridade, e autoridade dada por Deus. E isso fazia parte do seu aprendizado espiritual. Pois bem, nós vamos ter que continuar, porque Abraão ele vai receber de Deus duas promessas. E estas promessas estão muito bem delineadas aqui no capítulo 15. Deixa eu ver aqui, capítulo 15 de... Deus aparece, né, depois daqueles acontecimentos de Sodoma e Gomorra, onde Abraão teve que intervir para salvar seu sobrinho Ló e salvá-lo dos reis que os haviam aprisionado. Depois de ter um encontro extraordinário com um homem que era o rei da cidade, que haveria de ser a cidade símbolo da aliança de Deus. Ele esteve com Melquisedeque em Salém. Melquisedeque era rei de Salém e também Melquisedeque significa rei de justiça. Então ele reconheceu em Melquisedeque alguém que ele precisaria receber a bênção, quem sabe até receber conselhos. Melquisedeque trouxe a ele pão e vinho, que mais tarde Jesus Cristo vai tomar como símbolo da sua autoridade espiritual e como símbolo do compromisso com Jesus Cristo através da ceia do Senhor. Então, percebam que Abraão encontrou-se com aquele que é um protótipo e um tipo de Jesus Cristo. E Abraão soube reconhecer isso. Pois bem, diante disso, depois destes acontecimentos, depois que o seu sobrinho foi embora, depois que ele recebeu ele já estava começando a desenvolver a sua fé de uma maneira mais profunda, Deus lhe aparece e diz o seguinte aqui, olha só. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre um modo grande, eu te defendo, eu estou com você, eu estou ao teu lado. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele já havia mudado de plano. Note, ele talvez tenha pensado: minhas coisas vão ficar com meu sobrinho, ele é filho do meu irmão, ele é sangue do meu sangue. Mas o seu sobrinho foi embora. O seu sobrinho resolveu ir para Sodoma e Gomorra. E ele teve que defendê-lo. Ele viu que alguma coisa seu sobrinho não teria as qualidades que ele precisaria para passar a descendência.
E Deus tinha dito, tua semente. A palavra semente aqui é muito importante porque, olha só, notem a semente, herdeiro, né? Mais tarde nós vamos ver essa palavra sendo usada de uma maneira muito insistente pela Bíblia, porque a Bíblia diz que na semente da mulher haveria de haver a derrota do pecado. Então, olha só o que Abraão respondeu, né? Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa é Dom Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, posteridade. Percebe quando eu marco uma palavra aqui, a mesma palavra no hebraico, que talvez esteja traduzido por outras coisas, está aqui. E a palavra aqui é a palavra semente, que é a mesma palavra que foi dita a Eva, que a semente da mulher haveria de pisar a cabeça da serpente. Então, vamos lá. A mim não me concedeste semente, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade, a tua semente. Ele creu no Senhor. Ele creu no Senhor. E isto lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Essa frase é muito interessante, porque, na verdade, a iniciativa de sair de Ur dos Caldeus não foi de Abrão, foi de seu pai, Terá. Foi lá em Harã, depois que seu pai chegou em Harã, que Abraão recebeu o chamado de Deus. Então, note, olha que coisa interessante. Deus chamou a Abraão antes mesmo de se manifestar a ele, através do seu pai. Quando ele diz, eu te tirei de Ur dos Caldeus, ele está dizendo, olha, antes mesmo que você assumisse a direção dessa empreitada e respondesse a mim, eu já havia chamado seu pai. Fui eu quem te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Então, perceba, a gente tem aqui uma conjugação das promessas do Gênesis. Eu vou te dar uma semente, mas também vou te dar uma terra. Deus deu ao homem a terra e lhe prometeu uma semente e lhe mandou encher a terra. Deus aqui está renovando a promessa do Gênesis através de Abraão. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte às outras. Note que ele sabia o que fazer com esses animais, porque esta era uma maneira solene de selar uma aliança. Era feito entre reis, entre grandes líderes. E Deus está dizendo a ele para preparar esse cenário para uma celebração solene. Ele, tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte às outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, quer dizer que isso já passou algum tempo, os animais começaram a sentir o cheiro daquele sangue e tal. Abraão os enxotava. Então, notem, Deus está preparando-se para fazer uma aliança solene com Abraão. E essa aliança é manifestada justamente nos versos seguintes aqui. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. E aí, olha que interessante, né? Da mesma forma como Adão teve um profundo sono, Deus lhe deu a mulher e tirou dele uma parte para fazer a mulher, também um profundo sono cai sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram.
Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Interessante, porque Abraão não participou da cerimônia. É como se Deus tivesse assumido para si. E nós temos aí duas representações poderosas de Deus, né? Um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, e estes dois passaram pelo meio dos animais. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão. Então Deus se comprometeu, jurou por si mesmo. A Bíblia depois vai falar desse juramento, porque é um compromisso, é uma aliança, e uma aliança se constitui num juramento, e este jurar-se por si mesmo faz com que o pacto da graça seja gratuito. Existe algo que quem passou pelo meio daqueles animais vai cumprir, que é a morte do Cordeiro de Deus, mas Abraão não teve que fazer nada para receber essa promessa. Ele estava, na verdade, os passos que ele está dando não são passos para cumprir uma peregrinação, para chegar a um objetivo. Deus já lhe fez as promessas, mas ele precisa aprender a desenvolver a sua fé para que estas promessas possam fazer sentido na vida dele. As promessas de Deus são inquebráveis. Ele vai receber. Mas Deus o está preparando para receber essas coisas. Deus não está exigindo nada dele, a não ser que ele confie, a não ser que ele creia. Então, olha só, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência, olha a palavra descendência, semente, dei esta terra. Desde o rio do Egito, que não é o Nilo, o rio do Egito é um rio que fica ali no limite da terra prometida, entre o Sinai e o Egito, e desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu, todos aqueles povos que habitaram a terra prometida, até que os descendentes de Abraão chegaram ali, Deus está dizendo que iria dar a Abraão como promessa. Então, olha só, o compromisso de Abraão com Deus é um compromisso que parte de Deus para com Abraão. E aqui nós temos duas promessas e duas respostas de Abraão. Então, primeira promessa, depois disso Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse, Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Eu sou seu escudo e o seu galardão será grande. Aí o Senhor levou Abraão para fora e lhe disse, olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será este o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus e por isso o Senhor o aceitou. Então, notem, a fé de Abraão está se desenvolvendo, mas ela já existe. Ele crê. O Senhor também disse, eu sou Deus, o Senhor, e eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser a sua propriedade. Nessa mesma ocasião, o Senhor fez uma aliança com Abraão e ele disse, prometo dar à sua descendência esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates. Deus está se comprometendo. Mas aí, Abraão vai buscar um atalho. Essa é uma pintura
Então, está no Museu Espanhol, né? Representa aqui Abraão, Sara, representada aqui. Sara começa a ficar impaciente, ela vê que ela não vai ter um filho, então ela traz uma serva egípcia. Aqui as cores são bem cores ocidentais, né, das pessoas, porque foi pintado no Ocidente, mas esse quadro aqui representa justamente a Sara, ou Sarai, nesse caso ainda não é a Sara, entregando a sua serva como concubina a Abraão. E Abraão aceitou. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, pela cor, né? Egípcios são muito mais morenos, eles moram na África, eles pertencem aos povos berberes, que são como os povos marroquinos, que não são negros totalmente, mas têm uma pele mais amarronzada, uma pele muito mais morena do que essa concepção eurocêntrica que as culturas da Europa apresentam. E essa serva se chamava Agar. Um dia, Sarai disse a Abraão: já que o Senhor não me deixa ter filhos, perceba que a fé de Sarai ainda precisava ser desenvolvida. Tenha relações com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai. Então, percebam, meus irmãos, primeiro que isso era um expediente usado pelos casais sem filhos, para que, através de uma serva, através de uma escrava, de uma concubina, ela pudesse dar à luz a filhos e esses filhos serem considerados como descendentes do casal. Isso é aquilo que eu falei, que nós estamos estudando durante a semana, que é justamente o problema das sociedades patriarcais, onde a mulher acaba se tornando objeto e, às vezes, objetos de outras mulheres. E Sarai não sabe o que ela está fazendo. Aliás, essa concordância de Abraão demonstra que ele fraquejou na fé. Deus tinha prometido uma semente. Ele falou, bom, a semente vai ser minha, né? Mas ele se esqueceu que Deus havia chamado. Sai da tua casa, da tua parentela. Quer dizer, você e sua esposa, os dois são um perante Deus. Uma promessa era para os dois, mas Abraão ainda não estava conseguindo enxergar tudo isso. Ele achou que seria uma solução. Ele já estava com 80, quase 80 anos. Vocês vão ver daqui a pouquinho, a idade vai aparecer. E ele falou, eu não tenho muito mais tempo. A mulher já se considerava estéril, até porque ela já não tinha mais. A própria Bíblia diz isso, já havia cessado o costume das mulheres, que era justamente a ovulação, que produz a menstruação. Uma mulher, quando entra na menopausa, ela para de menstruar, porque para de ovular. Então, ela já não tinha mais como ter filhos. Mas Abraão, quem sabe Abraão, e de fato, a Agar concebeu. E, meus irmãos, isso foi um problema. Porque quando a Sarai percebeu que ela havia aqui, o nenê já nasceu e tal, mas isso aqui, na verdade, aconteceu quando ela estava ainda grávida, e ela começou a desprezar a patroa, porque a patroa, tal, ela começou a ficar irritada e pediu que Abraão expulsasse essa mulher. Olha só o que diz aqui. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. E aí Sarai disse a Abraão, por sua culpa, Agar está me desprezando. Mas de quem foi a ideia? Eu mesma a entreguei nos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Então, percebam um problema que Abraão arrumou por tentar buscar um atalho. O atalho, às vezes, pode levar a gente mais longe de onde a gente quer chegar. Agar
Ele disse, Abraão respondeu, está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. E aí Sarai começou a maltratá-la, tanto que ela fugiu. Deus tinha um plano para Agar, Deus tinha um plano para Ismael. Deus não desampara, mesmo quando nós erramos, os erros dos homens não são repetidos nem cometidos por Deus. Então, Deus tinha um plano para essa serva. E ela foi encontrada por um anjo, e o anjo lhe disse, olha, volta e se submete. Eu vou cuidar de você. E ela, então, voltou, e foi o que aconteceu. Só que ficou ali um problema não resolvido, né? Olha, a Sarai lá atrás, toda irritada com essa história desse menino ter nascido. Agar deu um filho a Abraão e ele pôs no menino o nome de Ismael. Ish significa homem, homem, e El significa Deus. Então, Ismael tem a ver com um homem da parte de Deus, alguma coisa assim. Ele talvez estivesse pensando que esse fosse o filho da promessa. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Esse problema ainda vai dar problema. O atalho que Abraão aprendeu. Então, ele tem que aprender a não buscar atalhos, a saber esperar nas promessas de Deus. Outra coisa, tem que aprender a receber um novo nome. O nome na Bíblia é de uma importância fundamental. O nome representa aquilo que a pessoa é, representa a sua personalidade. Bom, Abraão agora já tinha um filho. E Deus lhe disse, olha, não é neste filho que a promessa vai se cumprir. Portanto, você será pai de muitas nações. Antes, Abrão significa pai de um povo. Abraão significa pai de vários povos. E Deus está fortalecendo e dando, né? Olha as estrelas. Sua descendência será sobremodo numerosa. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constitui. Isso significa, meus irmãos, que Deus ainda está trabalhando, são 25 anos trabalhando a personalidade de Abraão, trabalhando no caráter de Abraão, trabalhando na vida de Abraão, da tal maneira que o seu nome é mudado. O de Sara também é mudado. Sarai passa a ser Sara, porque Deus também está trabalhando no coração de Sara. Então, receber um novo nome significa ser fruto desta santificação que Deus vai fazendo naquele que crê. Todo que crê transforma a sua vida, e a sua vida é transformada, de tal forma que o nome pode ser mudado. E é isso que Abraão teve que aprender para desenvolver a sua fé. Outra coisa que Abraão teve que aprender, o ministério da intercessão. Isso nós sabemos quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Nós não vamos entrar na história da destruição de Sodoma e Gomorra, quem sabe a gente possa tratar disso depois que tratarmos de Abraão, mas Deus, então, vai, e a manifestação de Deus é extraordinária, porque ele vem e a Bíblia diz que Deus e mais 2 homens, 2 anjos vieram, né? Nós temos aqui, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no texto, né? Nós temos aqui Sarai e Agar, toda aquela história de Sarai e de Agar, de como Deus foi trabalhando, né? Como Ismael apareceu na história. A gente tem aqui, vamos lá, né?
ela vai até lá, nasce Ismael. Depois que nasce Ismael, Deus muda o nome de Abrão. A partir de então, ele começa. O sinal da circuncisão é feito, olha só. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. E esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Tinha nascido, o Ismael. Então, institui-se a circuncisão para que Ismael é o filho de Abraão. Então, todo macho, tanto escravo nascido na sua casa como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. O nome de Sara também é mudado. Já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. E sim, eu a abençoarei. Ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abrão, posto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Darás à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Então, ele tenta introduzir Ismael na promessa. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Note, ele vai gerar 12 príncipes. E aí, então, pratica-se a circuncisão e tal. Quando Deus aparece a Abraão, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. E ali nós temos aquela cena onde agora quem vai rir é Sara, que ela fica escutando a conversa. E Deus fala que vai, e olha aqui, vamos lá, vamos ver. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, Adonai, aqui é o termo, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lave os seus pés debaixo desta árvore, trairei um bocado de pão, refazei as vossas forças, vistes que chegasse e tal. E aí, então, nós temos aqui aquela hospitalidade e tal. Então, lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, te dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velho? Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. E aí, os 2 anjos são enviados a Sodoma e Gomorra e diz, olha só, chegaram 2 em Sodoma e Gomorra, mas um dos homens ficou. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Então, é este momento em que Deus conta a Abraão
o que ele vai fazer? Que ele vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão pensa imediatamente no seu sobrinho. E aí, então, nós vemos o ministério da intercessão daquele que crê. Daquele que crê. Olha o que diz aqui. Aproximando-se ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás, ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não farás justiça no juízo de toda a terra? E Deus disse, olha, por amor aos 50 justos, eu pouparei a cidade. E aí Abraão começa a barganhar, né? Começa a diminuir. 40, 30, 20. Não havia nem 3. Não havia. Mas o que é interessante é que há um diálogo que abastece a fé quando nós intercedemos pelas pessoas, mesmo por aquelas que não merecem. Deus não atendeu a intercessão de Abraão, mas Abraão aprendeu a lição da intercessão. Ele aprendeu a pedir por aqueles que ele amava e por aqueles que ele não amava. Deus tirou-se Ló, tirou sua esposa, tirou as suas 2 filhas, a esposa se apegou, olhou para trás, transformou-se numa estátua de sal. Por causa dessas 2 filhas que acharam que o mundo inteiro talvez tivesse destruído, os judeus explicam isso, que elas acharam que o mundo todo tinha sido destruído e que elas não teriam descendência. Então elas embebedam Ló e nasce então Moabe e Amon, pai dos Moabitas e dos Amonitas. Ismael é pai dos Ismaelitas. Notem como o pecado vai multiplicando os povos que depois vão causar problemas justamente à descendência de Abraão. O que mais Abraão tem que aprender? A não repetir os erros. Incrível que pareça, aquele erro que ele cometeu lá ainda, né? A gente até pode dizer quando era jovem, não era lá muito jovem, mas logo que ele saiu, logo que ele chegou com pouca experiência na fé, ele foi para o Egito e mentiu no Egito, dizendo que Sara era a sua esposa, era a sua irmã e não era a sua esposa. E o povo do Egito foi castigado por causa disso. Abraão foi expulso do Egito. Agora ele vai morar entre os filisteus, em Gerar. Partiu Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou em Cádiz e Sur e morou em Gerar, que é terra dos filisteus. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Essa é uma outra lição que Abraão vai ter que aprender, a não repetir os erros que ele cometeu no passado. Ele precisa aprender com os próprios erros e não a repeti-los, assim como nós. E aí nasce Isaac. Quando nasce Isaac, numa festa, o jovem Ismael, que já devia ter lá seus 12, 13 anos, 14 anos, alguma coisa assim, ele, vamos lá, Abraão tinha 89 anos quando teve o filho, ele tinha 11 anos quando Isaac nasceu. Quando Isaac já era menino, numa festa ele começou a zombar, ele começou a brigar e perseguir, coisa que o irmão mais velho faz com o irmão mais novo. E aí acontece uma coisa que também acontece quando filhos de mulheres diferentes do mesmo marido brigam, as mães tomam partido naquela briga, cada um pelo seu filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, por volta de 4 anos, então, vamos imaginar que Ismael devia ter uns 14, 15 anos,
deu a Abraão um grande banquete. Claro, Ismael sentiu ciúmes. Vendo Sara que filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Percebe? Lembra que eu disse que ficou um problema para resolver? E os problemas que ficam para resolver voltam para nos assombrar. Olha o que acontece aqui. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Ele amava Ismael também. Mas Deus disse a ele: olha, não tenha medo, eu vou cuidar desse menino. E aí nós temos aquela cena pungente, onde Agar vai para o deserto, acha que vai morrer, deixa o menino de um lado para não ver o menino morrer, porque ela está com sede, e surge aquele poço chamado Beer Lahai Roi, que significa o poço daquele que vive e me vê. Foi nesse poço que Isaac foi orar, enquanto Eliezer, o Damasceno, foi buscar para ele uma esposa. Então, aquele poço se tornou ali um lugar de meditação, um lugar de encontro com a presença de Deus. Esse poço demonstra que Deus não desampara os aflitos. Mas Abraão teve que tomar uma decisão penosa, difícil. Ele amava o seu filho. E para não criar problema com sua esposa, aliás, problema esse que foi causado pelos dois lá no passado, ele despediu Agar, e Agar achou que ia morrer. Mas Deus salvou e fez de Ismael um grande povo, que inclusive é reivindicado até hoje pelos muçulmanos, que se dizem descendentes de Ismael. Agora, perceba quanto problema. Lembra que os ismaelitas deram muita dificuldade ao povo de Israel. E, finalmente, Abraão precisa aprender, e aí nós temos aquela cena clássica onde Deus chama Abraão, ele faz o pedido mais difícil da sua história. Deixa eu me clarear aqui um pouquinho. Então, olha só. Aqui nós temos toda a história de Ló, né, a destruição, a peregrinação em Gerar, onde Abraão repete os seus erros, Deus não permitiu, e o nascimento de Isaque, Agar no deserto, toda a história está aqui, você vai poder ler com calma, a aliança entre Abraão e Abimeleque, e aquela prova terrível, né? Que prova terrível. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos. Nós temos aqui a expressão de fé mais madura de Abraão. Perceba quantos passos Abraão precisou dar para que a sua fé chegasse a essa maturidade. Deus lhe dá uma ordem e ele obedece. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O livro de Hebreus vai dizer que este voltaremos de Abraão é porque ele acreditava que, mesmo matando o seu próprio filho, Deus o faria ressuscitar. E Deus lhe dera a promessa de que aquele filho seria o filho da promessa. Então, ele iria obedecer a Deus. Tomou Abraão a lenha e tal, do local, se colocou sobre Isaque, seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar e sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Quando alguma coisa está faltando, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela, nesta semente, né? Olha que a palavra descendência aparece várias vezes aqui, né? Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Eu diria que o ciclo de vida da fé de Abraão está chegando ao seu auge. Deus foi construindo em Abraão essa fé, e essa última prova foi muito mais para Abraão do que para Deus. Deus sabia até onde a fé poderia ir, mas será que Abraão sabia? Será que Abraão conhecia até onde a sua fé era capaz? Ali ela foi esticada ao limite. E é isso que as provas fazem com a gente. Estas provas nos colocam em a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança tem que ter ação completa. Então, vamos lá. É o caminho da fé que você e eu temos que seguir. O mesmo caminho de Abraão. Para alcançar a fé dos filhos de Abraão, nós temos que aprender a obediência. Você perceba ali no final como ele obedeceu. Aprender a esperar contra a esperança. Eu e o menino voltaremos. Aprender o caminho da verdade. Aprender a dizer a verdade. A buscar o que é reto, o que é justo. Aprender a desapegar, como ele desapegou de Ló, como ele desapegou de Ismael. Aprender a aguardar o tempo de Deus e não tentar buscar atalhos. Aprender a lutar lutas justas, né? E a distinguir autoridades espirituais, e a distinguir entre o que é correto e o que não é. Aprender a se comprometer, a ter aliança, como Deus fez aliança, a buscar, a aprender a não buscar atalhos, aprender a ter o seu nome transformado, a ponto de receber um novo nome. Aprender também o ministério da intercessão. Aprender a não repetir os erros. Aprender a tomar decisões difíceis. Mas, principalmente, aprender que as provas fortalecem a nossa fé. Que Deus abençoe a sua fé, que ela seja forte e completa, como a fé de Abraão. Deus nos abençoe até semana que vem, quando nós começaremos o ciclo de Isaque. Vamos continuar lendo, você pode fazer a leitura desses textos com estas leituras que nós fizemos e com estes momentos que nós tivemos. Que Deus abençoe sua vida e até
semana que vem, se Deus assim nos permitir.